Vamos tratar aqui agora, gente, do primeiro ciclo da educação espartana, que vai dos 7 aos 11 anos, onde o menino estava ali para aprender a manejar armas, lanças e as espadas, que seriam essas armas, né? E também eles praticavam esporte como corrida e natação. A alfabetização não era, digamos assim, de acordo com Plutarco, um historiador grego, né, o mais importante. O foco era o quê? A obediência e não ler e escrever. Se o foco era a obediência e não ler e escrever, eles aprendiam as letras quando fosse necessário. Todo o restante do treinamento era justamente direcionado para as respostas rápidas, aí, digamos, aí, de comandos, resistência, de força, de vitória nas batalhas, como bem nos descreveu Plutarco, que é um historiador. Nesse sentido, gente, o jovem grego ali, no caso espartano, dos 7 aos 11 anos, o que eles tinham que aprender? A ideia básica era deixar esses meninos duros, resistentes, e no melhor da sua forma física. Eles tinham que ser autossuficientes e também ser capazes de suportar a dor. Entre os 12 e 15 anos, eles passavam daí para a segunda etapa. Lembrando que no primeiro ciclo, era comum no dia a dia deles, eles serem supervisionados também por um magistrado responsável, mas a disciplina e as punições eram impostas muitas vezes pelos colegas mais velhos. Então, sessões de açoites era muito comum nessa primeira etapa dos 7 aos 11 anos ali. Assim como humilhações públicas também. Quem já passou por uma escola sabe aí como esse modelo de incentivar a crueldade, dos mais velhos contra os mais novos, como que é. Na educação espartana, o uso da crueldade do grupo não era algo inesperado. A ideia básica era justamente deixar esses meninos fortes, com essas humilhações públicas, resistentes e também duros. E justamente ser capaz de suportar todo tipo de sofrimento e de dor. No caso ali do segundo ciclo, que vai dos 12 aos 15 anos, como que seria? O rapaz passava pelo segundo estágio da agogê. Nessa fase, além dos exercícios tradicionais, havia maior foco também no trabalho em grupo. Aqui havia necessidade desse jovem usar as armas com maestria. Corridas a cavalos e também com bigas também começavam a acontecer nesse período. Era definido para ele um mestre, Esse mestre era justamente um homem mais velho, E esse homem mais velho é o que de certa forma iria acompanhar ele ali individualmente. Existe aí nesse segundo ciclo, muito importante aí falar também sobre esse segundo ciclo, o seguinte, que os meninos eles recebiam apenas um pedaço de pano, para usar como túnica. E essa única roupa ele vestia ela durante o ano inteiro, seja aí para um verão de 40 graus Celsius como um inverno de menos 5 graus Celsius. Então você vê, você passa todo esse período apenas com um pedaço de pano. Os jovens soldados recebiam nesse segundo estágio da agogê, ou segundo ciclo, ou segunda etapa, apenas o necessário para sobreviver, inclusive aquela sopa melasomos que eu comentei com vocês ali, E eles recebiam apenas esse necessário para sobreviver, quantidade que não era necessária ali para sua subsistência, não chegava nem perto de dar a ele uma saciedade da fome que eles sentiam. Então, o que eles tinham que fazer? Qual que era a solução que eles encontravam? Roubar os alimentos. Para os espartanos não havia problema em você roubar o alimento nessa segunda etapa. O problema era se você fosse pego. Se você fosse pego, aí você seria punido. Nesse sentido, o Plutarco vai dizer que se você fosse pego roubando, a punição era muito severa para esse jovem. Depois que ele passava por essa segunda etapa, viria o terceiro ciclo. É o terceiro ciclo e a educação feminina da agogê espartana. Eu comento com vocês na próxima videoaula agora.